Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rebeca e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais sobre a minha organização utilizando o Notion. O Notion é um aplicativo totalmente gratuito que as pessoas utilizam para se organizar e ele é basicamente onde eu concentro toda a organização da minha vida. Eu tenho utilizado ele há uns cerca de 2 anos, mais ou menos. É nele que eu concentro todas as minhas atividades. Esse ano somente é que eu vim começar a utilizar também um plano físico para auxiliar, e eu vou mostrar para vocês mais como também eu estou utilizando o meio digital e o meio físico, mas só ele já vinha suprindo todas as minhas necessidades até então. Então, fiquem ligados que eu vou mostrar para vocês como é a organização dele por dentro. O Notion tem diversos planos, que vão desde o plano gratuito até o plano para empresas, que só vai variar com relação à quantidade de recursos que você vai ter, como, por exemplo, compartilhar páginas ou upar uma quantidade de arquivos. Mas no plano básico, você por si só já pode criar muita coisa. Além disso, se você for estudante de alguma faculdade, algumas delas disponibilizam um e-mail universitário. E aí, com esse e-mail, você pode criar também uma conta no Notion e vai ter alguns recursos a mais do que a conta normal. Mas a conta, o plano básico em si, já é o suficiente para muita coisa. Então vamos lá dar uma olhada por dentro de como é a minha organização utilizando o Notion. Aqui é a minha página inicial, que eu chamo de Rebecca Land. É um pouco bem egocêntrico, mas aqui é porque realmente tem tudo da minha vida. Então, aqui é a parte de home, que eu vou mostrar para vocês detalhadamente. A parte de faculdade, que é o foco principal, assim, que eu utilizo o Notion. A parte de estudo bíblico, que eu utilizo para organizar também devocionais. E a parte de Dream Life, que é onde eu organizo basicamente algumas coisas de links para organizar o Notion, deixar arrumadinho e algumas inspirações que eu coloco às vezes. Indo para o principal, que é a página Home. Quando a gente abre, é essa a visão que a gente tem. Aqui é mais ou menos um indexador de onde eu coloco as coisas que eu mais utilizo no dia a dia. Então aqui tem o dashboard, que é basicamente onde eu boto o calendário e as coisas que eu tenho que fazer no dia, os compromissos. A semana, que é outra versão do dashboard, porque quando você começa a utilizar o Notion, você começa a ficar uma pessoa viciada em trocar template e tá mudando sempre. Então eu já criei milhares de templates, eu faço isso muito constantemente porque eu enjoo muito rápido. Então, o mais atual é esse aqui, mas eu já utilizei muito esse aqui. Vocês vão ver que é bem parecido, eu vou mostrar os dois. E aqui é um tracker de hábitos que eu também utilizo. Aqui era um planejamento que eu utilizava quando eu estava treinando em casa. Atualmente eu estou treinando na academia, quer dizer, está sendo paga a academia, mas eu, enfim. O planejamento da academia eu colocava aqui. Então, eu iria fazer tal treino, tudo isso eu organizava aqui. Aqui na parte de pessoais, tem a parte de leitura, que é onde eu vou organizar os meus livros. A parte de Netflix, que é... eu boto esse nome, mas é coisas que eu quero assistir. Essas coisas assim, geralmente eu não preencho tanto, tão rapidamente, porque não dá tempo. Nem sempre eu lembro de que quero preencher, quero assistir esse filme aqui e ainda vou preencher. Então, mas tá aqui a página. A parte de gastos e finanças, tem algumas diferenças aqui de como eu organizei. Uma é a parte mais antiga e a parte nova. Vai mudar basicamente o layout. Aqui é a parte de wishlist, que é onde eu coloco coisas que eu quero comprar. E aqui o backlog, que é onde eu coloco alguns links. O Notion tem muito isso de você poder fazer links entre as páginas. E tudo no Notion é uma página. Então você pode linkar absolutamente tudo. Nesse caso, para tornar mais fácil acessar outra parte dessa minha organização, que é a faculdade, eu coloco aqui só um link para ela ser acessada mais rápido. Então, vamos iniciar com o dashboard, que é o coração dessa minha organização. Aqui eu coloquei alguns widgets, que é de clima, de calendário e de hora. E aqui eu também coloquei essa frase aqui, que é de um versículo de Josué 1:9. E aí, quando a gente chega aqui, é onde eu organizo a questão do que eu tenho que estudar na semana, durante o mês, e também as provas. Era essa minha organização hoje, esse dia. E aí eu tive que estudar essas coisas aqui. O bom do Notion é que é só mover o bloco de um canto para o outro, que simplesmente você muda toda a organização. E aí você pode personalizar como você quiser. Bom, aqui como vocês podem ver, tiveram diversas provas, essa semana. E isso aqui que eu não atualizei que eu estudei, mas eu estudei e a prova eu fiz. Mas é muito simples. Eu criei basicamente essa visão de calendário, que é aqui que eu coloco minhas provas e as atividades que eu quero fazer. E aí você simplesmente pode personalizar, pode colocar o tema aqui. Eu coloco também se eu fiz ou não, se eu tenho que dar mais prioridade ou não. O dia que a aula foi dada, porque geralmente eu
Quando tem uma aula, eu já registro aqui o dia que eu quero estudar e o prazo, porque geralmente quando é só uma aula, eu coloco também o prazo como se fosse a prova. Mas quando é uma atividade, eu coloco o prazo de entrega mesmo. Alguma observação que eu queira colocar, algum link, por exemplo. E a disciplina, essa parte de disciplina é interessante porque aqui eu organizo os links com relação às disciplinas do semestre na parte de faculdade que eu vou mostrar para vocês. E aí eu sempre posso ver também, filtrar depois quais atividades eu tenho para estudar daquela disciplina específica, o que é muito legal. Você também tem o status. O status é uma coisa legal do Notion também, porque você pode fazer um quadro que se chama Kanban, se eu não me engano. E aí você pode ir registrando o seu progresso. E aí, nesse caso, você pode botar para fazer, fazendo ou feito. Nesse caso também, eu adicionei a questão de ser uma aula, ser uma prova, ser um seminário, ser um texto. Também para facilitar a filtragem do que eu tenho que fazer em determinado momento. E a modalidade, porque principalmente no semestre passado, mesclava muito as aulas presenciais com online. Então, tinha algumas coisas que eu tinha registrado online e outras que era só do áudio do presencial. Então, acabou que eu tive que criar essa opção aqui para eu mesma me lembrar o que estava acontecendo. E aqui criar a Doen, que também facilita para filtrar em alguns momentos. Mas, basicamente, é isso com relação a organizar um novo tema. Então, quando eu chegava da aula, por exemplo, eu já colocava aqui e ficava registrado para estudar. Tem diversas visões, essa minha parte de calendário, que é uma coisa muito legal do Notion. Você pode criar uma tabela com determinada quantidade de informações e criar diversas visões dessa tabela. Então, por exemplo, na visão de calendário eu posso organizar por dia. Na visão de provas, eu posso filtrar, a gente coloca um filtro aqui, onde task for prova. E aí você pode ir brincando isso da forma que você quiser. E aqui eu vejo só as provas que eu tenho que fazer e a modalidade delas, que no caso é presencial. E aqui é o quadro de coisas que eu teria para fazer hoje. Eu também coloquei essa parte aqui, coisas que eu não fiz ainda nos dias anteriores, eu coloco para fazer hoje também. E aí ele vai automaticamente já puxa as coisas que eu tô atrasada. E aqui é um quadro com tudo que eu tenho que fazer, estou fazendo ou faço. Isso aqui era o Kanban que eu tinha falado para vocês, que aí no caso é só puxar para cá se eu estou começando a fazer essa atividade. E quando eu terminei ela, eu boto aqui. Aqui do lado, se vocês perceberem, eu deixo um link para os cursos, né? Como está escrito aqui. Mas é um link para as minhas disciplinas, o cronograma dessas minhas disciplinas. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no cronograma de oftalmo, eu vou para a pasta, que é a página do cronograma de oftalmo. E aqui eu coloco todas as aulas que eu terei, o módulo, eu gosto de organizar por visões. Todo semestre, geralmente, os professores mandam os cronogramas antes, a gente se preparar para as datas de provas e tudo mais. E é dividido em módulos, que é com relação a prova 1, prova 2, prova 3. E aí, nesse caso, tinha 2 provas, por exemplo, aqui em oftalmo. Eu só coloco a data que foi dada, o assunto e também, assim, o professor, porque em algumas disciplinas eu tenho 4 professores, tenho 3 professores. Então, eu gosto de também organizar por isso para saber quem deu aquela aula quando eu vou estudar depois. Aqui também eu coloco um módulo, porque tem alguns assuntos, por exemplo, quando eu recebo o cronograma, eu já coloco tudo nessa tabela geral aqui. E aí, quando eu vou fazendo a filtragem dos módulos, eu posso me organizar através dessa propriedade dessa página. Então, a propriedade módulo me ajuda a filtrar essa questão da tabela. O que é uma coisa também bem legal do Notion, que você pode criar diversas propriedades. Eles possuem diversos formatos, por exemplo. Se vocês perceberem aqui, eu posso criar uma propriedade de texto, de número, de selecionar ou selecionar múltiplos. Nesse caso aqui é um selecionar único, porque é só um professor que deu aquela aula. Mas eu posso botar um multi-select para ele selecionar vários. Então aqui também, se vocês forem dar uma olhada, tem diversas outras propriedades, outros tipos de propriedades que você pode criar. Inclusive essa propriedade de relação, que era o que eu tinha falado para vocês. E aí, esses são a minha organização dos módulos. Eu também gosto de dizer se eu estudei e se eu revisei. E aí eu coloco a data que foi ministrada, voltando lá para aquela minha tabela. Uma coisa que é muito legal do Notion é que ele te dá a opção de também colocar lembretes das atividades. Por exemplo, se eu voltei aqui para essa minha visão aqui do dashboard, hoje está designado para eu estudar fraturas expostas, por exemplo. Então, eu posso clicar aqui e determinar uma hora, eu coloco aqui incluir a hora, para eu estudar essas fraturas expostas. Então, por exemplo, eu não quero essa hora, 9 p.m. E aí eu coloquei de 9 horas, mas eu quero também que ele me dê um lembrete quando der essas 9 horas. Aí eu venho aqui,
nessa parte que ele oferece. E eu posso escolher se eu quero 30 minutos antes, 10 minutos antes, na mesma hora que eu determinei. E é legal bastante isso porque o Notion é um aplicativo disponível tanto para computador, quanto para celular, quanto para tablet. E aí você pode colocar no seu celular um lembrete de estudar e que vai aparecer que você vai poder se focar na hora que você deveria. Que já deixa aquela pressãozinha para você sair da procrastinação. E quando é uma atividade que vai demandar muitos dias, você pode também colocar uma data final. Isso eu tô fazendo a aba errada, né? Que eu tô fazendo na parte de até quando. Mas, por exemplo, planejado. Eu comecei hoje e eu quero que vá até dia 13, por exemplo. É só colocar que é a data final e quando eu for observar no meu calendáriozinho, ele já tá aparecendo que até dia 13 eu vou ter que fazer essa atividade. Isso também oferece muitas opções com relação a trabalho, essas coisas. Andando um pouquinho aqui para baixo, aqui eu também coloquei outro widget, que é para eu ver com relação a quanto do mês já progrediu e quanto do ano progrediu. Aqui tem algumas metas do mês, que aqui na verdade são mais anuais, mas é onde eu coloco algumas metas. E aqui era uma parte que eu utilizava muito quando eu não tinha o planner físico, que é basicamente uma lista de to-do list, para você sair marcando o checkzinho em tudo que você já fez. Isso é bem legal, né? Tem aquela parte satisfatória de já ir riscando o que você fez, só que no digital. Agora que eu tô com um papel físico também, eu tenho feito mais isso no físico. E aí eu organizava assim, eu colocava tarefas rápidas, que eram tarefas que iam demandar menos de 5 minutos para fazer. E aí eu dava prioridades para essas tarefas para já ir resolvendo as coisas do meu dia. Aqui eu colocava as tarefas em si e aqui as coisas pessoais. Isso era legal porque eu tinha essa visão aqui, que é uma visão bem global assim, e eu trazia para o micro, que é para o dia. E isso me facilitava no dia a dia. Eu faço isso atualmente no planner físico. E aí também uma coisa interessante para falar é como eu tenho organizado a questão do planner físico. Quando eu vejo alguma coisa no digital, do meu calendário, por exemplo, se eu tenho aqui Psicofarmacologia 2 de fraturas expostas, eu vou lá no dia de hoje, por exemplo, e eu geralmente coloco aqui, nessa minha partezinha, e eu escrevo mesmo. Aqui já tem algumas formas que eu fiz isso, como por exemplo aqui. Deixa eu expandir para vocês. E aí eu venho nesse determinado dia e eu anoto o que deve ser feito e eu também anoto se eu fiz ou não. E agora que eu também comecei as minhas aulas no cursinho, estava sendo difícil manter organizado os dois templates, o da faculdade e o do cursinho, que é o projeto R1. E aí eu tô unindo esses dois templates nesse meu planner físico. Isso está facilitando bastante o dia a dia, porque eu já sei o que eu tenho que fazer em todos os setores nesse mesmo planner. Então, basicamente, eu deixo o macro, né, o que eu tenho que fazer, assim, de forma geral, nessas minhas pastas do Notion. E quando eu venho pro dia, pro planejamento da semana, eu organizo no meu planner. E aí eu utilizo tanto a frente da faculdade quanto a frente do cursinho, para eu conseguir manter a vida em ordem também. E aí eu também adiciono algumas coisas, como por exemplo treino, compromissos, tudo isso naquele planejamento do dia. Aqui eu coloco um time blocking, que é como eu organizo qual assunto eu vou estudar em qual hora do dia. Então, por exemplo, se hoje eu quero estudar fraturas expostas, mas eu também quero estudar psicofarmacologia, então eu posso colocar fraturas expostas aqui de 3 horas e colocar psicofarmacologia aqui de 5. E aí, com isso, eu também posso organizar os meus pomodoros, quanto tempo mais ou menos vai demorar cada tarefa, para eu ter uma noção do que eu posso fazer no dia ou não. E aqui também tem uma aba do canal e também do Insta, do TikTok e do Shorts, que é onde eu tenho organizado algumas ideias de conteúdo. Vou mostrar para vocês rapidinho, mas eu vou dar uma borrada, claro. E aqui eu tenho uma visão mensal dos conteúdos que eu quero produzir. Aqui é uma visão de tabela, do que eu quero produzir ou não, e algumas datas, a data que eu vou soltar. Voltando para aqui para baixo, eu acho que vocês devem ter notado outro link para aquela parte de faculdade. E agora vamos adentrar nesse outro setor, que é onde eu organizo as coisas da minha faculdade em si. É como se fosse um grande arquivo da faculdade. Aqui é um contador para a minha formatura, não é uma data oficial, mas eu gosto de colocar aqui só para dar aquela forcinha extra. Aqui eu coloco basicamente a pasta em que eu coloco muitos arquivos do Google Drive em relação à faculdade, tem alguns livros e etc. Aqui é um cronograma de obstetrícia, que é a monitoria que eu dou, que eu sou monitora. E aqui é a grade de disciplinas. Eu tenho utilizado aqui desde o P5, então vocês podem ver que eu coloquei, por exemplo,
um filtro só organizando as disciplinas do quinto semestre. Eu gosto de sempre criar essa pastinha. Tudo no Notion são páginas, como eu falei. Então, por exemplo, nefrologia, que é uma disciplina do P6. Aqui eu posso ver qual semestre que ela é, quais são as coisas relacionadas a ela que fazem respeito às provas. Então, por exemplo, tem Nefro 1, Nefro 2 e Nefro 3, que são as 3 provas de nefrologia que eu tive que fazer. E aqui, dentro de cada página dessa, tem um cronograma da disciplina que eu coloco como aquela grade que vocês viram. E aí, como eu disse, tudo no Notion são páginas e você pode personalizar como você quiser. Aí eu pesquiso em algumas páginas como o Flaticon e o GIF e eu coloco elas diretamente aqui. É só você vir em Change Cover e colocar em link, que ele pode upar qualquer coisa que você quiser da internet. E também, se você tiver alguma imagem baixada, ele também facilita colocar isso. E aí, por exemplo, cada página dessa vai ter o cronograma, como eu disse. E quando eu entro, eu vou ver tudo que foi dado. Aqui é a visão geral da disciplina. E aqui é o professor que deu ela, aqui foi o módulo, o assunto, a data que foi dado, se ele foi estudado, se ele foi revisado. Aqui, por exemplo, eu esqueci de preencher, mas eu revisei tudo, já que eu já paguei essa disciplina. Mas, por exemplo, a informação era do módulo 2. Algumas coisinhas que vão acontecendo durante o semestre e que eu posso esquecer futuramente, então já deixo anotado. A visão também por módulos, da mesma forma que o Oftalmo tinha. Então, vocês veem que é um padrão de organização. E aí, voltando para aquela minha página de faculdade, essas são as grades de disciplinas que eu tive. Aqui, no 8º período, que esse foi esse período meu que finalizou agora, eu tenho essas disciplinas aqui. E aí, cada uma delas também segue a mesma organização. Então, eu sempre, se vocês notarem, sempre tem alguma coisa que brinca com o título da disciplina. Por exemplo, imagem, eu coloquei um espelho, oftalmo. É sempre para ficar uma coisinha parecida, de otorrino, uma pessoa doente, né, para lembrar aquelas infecções de garganta. Então, aqui eu também posso ver a questão de monitoria de dermato, que é quando eu era monitora. Essa era uma parte que eu utilizava bastante para colocar arquivos, links para os estudantes, né, para os alunos estarem sempre olhando também. Aqui era da Liga, é a Liga que eu faço parte, que é a Liga de Dermatologia. Então, eu deixo organizado tudo aqui. Isso aqui era o cronograma de seminários que a gente fazia pela Liga. Então, tinha aqui o cronograma, eu sempre podia dar uma olhada. Aqui é o cronograma dos estágios que a gente organiza. Tem a Liga de Cirurgia, que eu também fazia parte, também está aqui, é basicamente a mesma organização. O Probex, que eu também fazia parte nesse último período. A Monitoria Virtual, que foi um projeto que eu fiz parte por muito tempo, também segue essa mesma organização. Então, basicamente, eu criava e eu colocava as coisas que eu tinha que fazer. E aqui eu coloco os calendários letivos da minha faculdade. E aí, voltando para o Rebecca Land lá, quando você vai em Home, além do dashboard, tem diversas outras páginas, né? Então, dando uma olhada aqui no da semana, como eu falei para vocês, é muito parecido com o dashboard. Eu basicamente utilizava a mesma ideia, só que esse foi o template que eu utilizei no 7º período. Então, se vocês podem ver aqui, ó, tem todos aqueles backlogs do que eu utilizei. Eu deixava também um link para os cronogramas das disciplinas que eu tive e vocês podem observar, é o mesmo esquema de organização, de colocar prova, seminário, tudo isso nessa visão de calendário, porque facilita muito para se organizar no dia a dia. E essa era a minha organização no P7. E aqui tem o meu traqueador de hábitos, que também é uma página que está disponível naquela outra que vocês viram. Aqui, basicamente, eu coloco a data, se eu malhei ou não, o que eu malhei nessa data, e também se eu utilizei alguma vitamina, né, que eu tento tomar. Como vocês viram, eu não tomei. Se eu tomei o remédio adequadamente, que eu tomo anticoncepcional. Se eu tomei 1,8 litro de água, o certo é eu tomar 2 litros. Mas, como eu não tomo tanta água assim, eu baixei um pouco a meta. E aí eu tento colocar se eu tomei ou não. E o mês também, porque isso me ajuda a filtrar. Como vocês viram, tá um pouco desatualizado. Porque desde que eu comecei a utilizar o planner físico, eu abandonei um pouco esse traqueador de hábitos digital e eu tenho utilizado mais ele mesmo, só para dar aquela sensação de riscar. E aí, quando a gente vem na parte de leitura, aqui são livros, por exemplo, que eu estou lendo ou que eu quero muito ler, e aí eu deixo registrado aqui. É também interessante isso aqui, eu peguei um template de uma menina já pronto, porque dá para você ver também uma galeria dos livros que você tá lendo ou que você já leu. Dá pra ficar bonitinho assim por capa. E ele também tem esse filtro do que eu tô lendo atualmente. Como por exemplo aqui, que eu tô lendo Persuasão. E aí eu posso colocar a data que iniciou. Essa data aqui tá errada. Mas enfim. E aí a quantidade de páginas, a capa, o gênero, o formato. Por exemplo, se for
um audiobook, ou se for um e-book, eu posso colocar aqui. Se for o paperback, que é o físico, eu posso colocar aqui também. O data de início, data de fim, quanto eu vou dar de nota para aquilo ali. E aí o status também, se eu já li, se eu vou ler. Eu coloco aqui algumas coisas do wishlist que eu quero comprar e que eu ainda não tenho, né, nesse caso. E aí você pode ver aqui, por exemplo, essa parte de gênero, que é bem legal, que você pode colocar se é não ficção, se é adulto, se é fantasia. O formato também, se é PDF, se é audiobook ou se é o livro físico mesmo. E aí, saindo disso aqui, a gente vem na parte de Netflix. Como eu também já falei, isso aqui eu não utilizo tanto, mas basicamente eu coloco aqui a série que eu quero assistir ou o filme que eu quero assistir. Se eu já assisti, se eu quero assistir, se eu comecei e larguei no caso de série. Qual o episódio que eu tô, quais são as quantidades de episódios totais. É aquele que calcula automaticamente quantos faltam para eu terminar. Aqui a tag, se ele é ficção científica, se ele é um dorama, se ele é o que ele é, né? A informação, porque alguns doramas eles saem determinados dias da semana em determinados sites, não é só na Netflix. Então eu coloco aqui também agendado quais são os dias para não esquecer. E a fonte, né? Se é na Netflix ou qual é a outra fonte. A parte de gastos e finanças, eu não vou entrar tanto em detalhes com vocês, mas basicamente eu deixo uma organização em páginas também sobre aquele mês. Então, por exemplo, vai ter uns gastos de janeiro. Eu tenho essa parte de gastos e entradas. Eu coloco aqui qual foi o gasto, o valor, e ele já calcula aqui embaixo quanto foi. E o vencimento dele. E aí eu coloco também se foi pago já, se foi à vista, ou se está a pagar, né? Que no caso seria no cartão. E as entradas é o quanto eu ganhei. Sendo estudante, essa parte é um pouco deprimente. Mas essa é a forma que eu me organizo para ver mais ou menos quanto eu gastei no mês. Na parte de wishlist, são as coisas que eu quero comprar. Então, por exemplo, fita métrica, scrubs, que são coisas mais urgentes, eu coloco preciso muito. E fita crachá, caderninho, ring light. Ring light eu já comprei. Então, por exemplo, eu já boto comprado. E aí, isso já vai lá embaixo, ó, se vocês perceberem, ele já foi pra lá embaixo da lista. E aí tem essas coisas, ele organiza também por prioridade. O que eu só quero, né? Porque tem coisas que eu só quero, que eu não preciso. E isso é importante quando a gente vai anotar, que a gente realmente para pensar se quer ou se precisa daquilo ali. Eu também, às vezes, coloco o valor, não coloquei de tudo, porque algumas coisas variam muito. Essa parte aqui me ajuda a organizar também as coisas que eu quero comprar. E agora que eu comecei a estudar para residência, porque para quem não conhece, na fase que a gente termina o curso de medicina, para a especialização, a gente basicamente faz um novo vestibular. E, inclusive, existem cursinhos e tudo mais para essa fase de preparação para as provas de residência médica. Eu estou fazendo cursinho atualmente e eu tenho utilizado um template só para essa parte, para não misturar muito com as coisas da faculdade em si. E eu também já preparei o template para o internato, que é a fase que eu vou entrar agora do curso de medicina. Eles estão aqui nesse cantinho. A parte do internato, ela é um template à parte do cursinho da residência, mas eu pretendo dar uma unida nesses dois, agora que eu vou dar uma organizada. Aqui já tem algumas coisas criadas, só para deixar de rascunho mesmo, mas aqui tem uma tabela daquele mesmo esquema que vocês já viram. Tem uma tabela de hábitos que eu deixei aqui só para deixar registrado, mas eu pretendo continuar o plano físico. As metas do mês, eu quero colocar aqui, eu tenho utilizado já no projeto R1, que é o projeto da residência médica ano 1, que a gente chama. Aqui estão as metas do dia. Essa parte eu ainda não utilizei, eu só deixei mais ou menos prontinha. E aqui é uma parte do planner semanal para colocar os horários dos determinados rodízios que eu vou ter. Então já está organizado por hora, por dia da semana também. O horário dos estágios e as anotações de determinada coisa. Eu tenho os cadernos de cada rodízio que eu vou passar. E aí, nesse caso, conforme for vindo as aulas que foram dadas para dar uma força no internato, é importante deixar elas organizadinhas, pretendo criar os cronogramas aqui dentro também. E o controle de notas, né? Quando a gente vem para a parte de médio curso, é onde eu estou fazendo o meu cursinho. Então, aqui é um cronograma gigante do meu cursinho. Tem tudo que está sendo dado, então tem todo o cronograma, as semanas, a apostila, a grande área, se é clínica médica, se é ginecologia obstetrícia, se é cirurgia geral, se é preventiva, a subespecialidade, né, que é realmente a disciplina daquilo ali, a data que vai ser ministrada, se eu já fiz as questões pré-aula, que são coisas que eles passam pra gente fazer, se eu vi a aula, se eu adicionei essa aula às revisões, que significa que eu terminei elas,
e o status da aula aqui. Inclusive, tá faltando dar uma atualizada nesse gráfico aqui, porque as semanas já avançaram. E aqui embaixo eu tenho uma visão de calendário também, né? A louca da visão dos calendários. Onde eu posso ver quais as aulas da semana, né? Por exemplo, essas aulas aqui do dia 31 foram essas aqui. Mas aí eu só vi a aula, não fiz as questões pré-aula, preocupante. Então eu fico me ligando nesse calendário aqui também. Eu ainda pretendo integrar ele ao calendário do projeto R1, que é esse calendário grandão aqui. E aqui eu coloco também os compromissos, basicamente é o mesmo template do internato. E aqui já tem algumas coisinhas, por exemplo, a apostila de trauma, as questões de nefro, tudo isso eu venho colocando aqui nesse to-do list semanal, as metas do mês. Também tem um caderno de erros, onde eu coloco os erros, como o próprio nome diz, mais frequentes de um determinado tema que eu tenho. Então, por exemplo, em glomerulopatias, os temas nessa visão de lista aqui estão revisados esse daqui. E aí é interessante porque o Notion, ele te dá a opção de fazer resumos aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês como tem alguns já feitos. E também dá a opção de estudar de forma ativa, né, com Active Recall, que você basicamente pode fazer flashcards aqui dentro. Outra forma de fazer flashcards, além do Toggle List, que é um negocinho que eu vou mostrar para vocês, é esse aqui, que basicamente você cria um algoritmozinho para ele mostrar a resposta. Então, por exemplo, período de incubação na faringite e na piodermite até o acometimento renal. Então, eu vou falar a resposta, e aí quando eu terminar de falar, eu clico aqui. E aí ele vai me dar a resposta. E aí eu também posso graduar em dificuldade, média, difícil, fácil, e o status, né? Se eu já quero arquivar esse daqui ou não. Isso aqui é o que está por trás do flashcard. E aí, voltando para o projeto R1, aqui tem um planner semanal. Eu deixei só prontinho e também para eu ter uma noção do que colocar no planner físico, porque eu já deixo organizado mais ou menos alguns dias da semana para determinado assunto. Terça, por exemplo, é o dia que eu vou assistir a aula presencial no cursinho. Então, eu já deixo aqui que nesse dia eu tenho que fazer as questões pré-aula e assistir às aulas. E aí, quando eu pego o meu planner físico, eu abro. E aí, nesse dia, na terça-feira, eu já coloco que eu tenho que ir em determinado horário para assistir a aula. Aqui é uma coisa bem interessante, que é a parte de cronograma de revisões espaçadas, que eu coloco o tema da aula, a aula que eu já vi, quando eu vi a aula, e aí eu faço um bloco de questões de primeiro contato e eu boto a quantidade de questões, a quantidade de acertos, quanto deu daquilo, e aí ele vai calcular para mim quando é a próxima revisão. E se eu quiser, eu posso deixar um lembrete no meu celular, da mesma forma que eu expliquei para vocês. E aí eu também posso colocar o primeiro contato, se é o primeiro contato mesmo, ou se já é a primeira revisão que eu vou fazer. Se eu estiver atrasada, eu também posso marcar, porque aí depois eu posso filtrar quais são os temas que eu tô atrasada. E aqui é um calendário das revisões passadas. Não tem nada aqui, porque tá faltando registrar algumas coisas da semana passada, porque tava uma correria no fim do semestre. Aqui são as métricas, que são para eu registrar o desempenho, cada grande área que eu for estudar. Então, por exemplo, o tema aqui eu vou colocar quanto percentual de acertos. Eu não registrei ainda porque eu estava estudando na correria, mas é uma parte que eu pretendo deixar bem organizadinha e eu vou mostrando ao longo dos vlogs para vocês. E aqui também tem, oculto, tem uma aba para eu fazer os pomodoros. Eu não utilizo isso aqui, para quem já me acompanha há um certo tempo, sabe que eu vejo muito Study With Me, né, nos canais do YouTube. Mas às vezes eu gosto de só colocar o pomodorozinho para aqui e facilitando. E aqui tem algumas outras coisas que eu deixo ocultas, caso eu necessite usar, e eu já deixo pronta para eu não ter que estar fazendo ao longo do semestre, que é uma coisa que me toma muito tempo. E aí, como eu falei para vocês, tem a parte de fazer os resumos dentro do Notion, que muita gente utiliza. Eu prefiro não fazer assim, mas eu tenho utilizado isso pro Medicurso, que é o cursinho para residência que eu tenho feito. Por exemplo, eu posso abrir glomerulopatias. Como eu disse, tudo no Notion são pastas. Então, quando a gente clica, aqui eu tenho a semana, tenho a data com a apostila, todas aquelas propriedades que a gente viu na tabela, tá nessa página aqui. E aí eu posso ir fazendo o meu resumo, eu posso ir colocando imagens, posso ir mudando as cores. O Notion oferece todo um editor de texto para você, realmente. E aí você pode organizar como você quiser. O que eu falei também para vocês sobre os toggle lists, tem aqui, por exemplo, se eu quero adivinhar o tratamento da GNPE. Então, eu vou tentar puxar na minha cabeça qual é o tratamento, e aí quando eu achar que eu já respondi satisfatoriamente, eu vou lá e abro o tratamento para eu verificar. Isso é uma forma também de fazer como se fosse um flashcard, que é bem rapidinho de fazer no Notion, não demora 2 segundos e facilita muito a vida. Ó, por exemplo, aqui, clínica também, da mesma forma. Então, você pode fazer dessa maneira os resumos no Notion.
E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal. E também fiquem ligados, porque ainda tem alguns vlogs para sair. Eu vou me dar uma dedicada a mais agora nessas férias. E aí sim, porque eu estou de férias de novo, antes do meu internato. E aí vocês vão me acompanhar também nessa nova fase. Até mais e tchau!